Um conselho para a pessoa que não quer ter câncer de intestino, a gente poderia começar pelo fato de emagrecer, combater a obesidade, combater a ingestão de álcool, o tabagismo, são todos os fatores que estão envolvidos aí no aparecimento do câncer de intestino. A ingestão de carne vermelha, acima de 300 gramas por dia, está bem demonstrado que também está associada ao aparecimento de pólipos e câncer de intestino. Principalmente aquelas carnes defumadas, né, Rodrigo? Aquelas carnes que são ultraprocessadas. Se possível, tem que ser banido. Pensado com muito carinho essa série de 4 episódios sobre o câncer de intestino ou câncer coloretal tenta trazer para vocês um resumo dos principais questionamentos, das principais questões que estão relacionadas a esse diagnóstico ainda tão desafiador, com estatísticas ainda tão desfavoráveis. Infelizmente, é a segunda doença o câncer mais comum no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, responsável aí por mais de 45 mil novos casos de câncer por ano, e que ainda nos desafia em relação à idade de aparecimento. Vários especialistas buscando entender por que a gente está vendo tanto diagnóstico precoce em fases tão iniciais da vida, sendo que era habitualmente uma doença de pessoas mais idosas, mais velhas. Para entender essas perguntas e como que a gente faz para evitar ter câncer, é possível evitar ter câncer de intestino? Será que é possível diagnosticar de fato precoce e mudar a história natural dessa doença? Evitar ter metástase, evitar ter o câncer num estágio mais avançado? Foi com base nesses questionamentos que a gente construiu esse espaço aqui de 4 episódios com muito carinho dessa série contra o câncer de intestino e de conscientização do Março Azul, para todo mundo não perder nenhum detalhe. Hoje com a gente aqui um personagem muito importante desse podcast, hein? Já é a segunda vez que ele volta aqui para falar com a gente, para tentar não deixar nenhum mito ficar sobre colonoscopia, prevenção primária, secundária, hábitos de vida e o que de fato pode mudar essa estatística que a gente está vendo aí de forma tão negativa. Fica com a gente até o final que eu tenho certeza que o episódio está imperdível. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. Eu sou a Mariana Cunha, oncologista clínica, aqui hoje recebendo vários convidados aqui nessa série de episódios pensados aqui para tentar juntar todas as informações a respeito do câncer de intestino, ou câncer coloretal, ou câncer de colo, ou câncer de reto, sob esse mesmo nome aqui de câncer de intestino. Comigo hoje, o Dr. Rodrigo Roda. Rodrigo, queridíssimo, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia e Colonoscopia. Obrigada, Rodrigo, por ter acolhido o nosso chamado novamente. Mariana, eu que agradeço, não tem como agradecer o fato de você acolher a campanha do Março Azul, que para a gente é muito importante, ter espaço aqui com você nesse programa que é fantástico, traz informação de muita qualidade para os pacientes e para a comunidade científica também. Rodrigo, vou sumarizar uma coisa aqui que é importante. Se fosse fácil falar sobre o tema, não tinha campanha, né? Não precisava, Não precisava mobilizar um país inteiro, uma sociedade inteira para falar de um tema que ainda tem tanto tabu, né? Sim, o problema é grande, é difícil de enfrentar e existe muita desinformação. A estatística que não é mentirosa, A estatística é verdadeira e tenebrosa, É verdadeira e a gente está assustado com o aumento do número de casos em pacientes jovens, Isso é uma realidade dura, Isso está virando mesmo, Rodrigo? Segundo várias referências aí. Sim, não, agora é definitivo. A gente sabe que é a principal causa de óbito. O câncer coloretal, é o câncer mais comum. Sim. Que leva os pacientes abaixo de 50 anos ao óbito. Então é o câncer mais frequente. Isso no sexo masculino, principalmente. Isso é muito delicado, Principalmente numa população que habitualmente não está contemplada nos exames que são de rastreio, ou pelo menos estão numa fase produtiva em que acaba que só vão dar vazão para uma doença chamada câncer se tiver o sintoma ali na cara dela. Antes disso é difícil, de conscientizar alguém sobre a importância do tema. Principalmente a população masculina, onde existe muito difícil, preconceito, não se cuida tão bem quanto as mulheres. E o câncer de intestino, ele vem cheio de tabus, eu até comecei falando sobre isso. O tabu do diagnóstico tá lá na frente, mas vamos falar um pouco antes, O intestino é mal cuidado, de forma geral, é um órgão que a gente, por razões sociais, a gente conversa pouco, É incomum você ver alguém, a não ser no seu ciclo mais próximo, esposa, companheiro, companheira, filho, com pais, falar sobre o intestino tá tudo bem? Seu intestino está funcionando regularmente?
tem constipação, tá preso, tá com sangramento, não tá? E isso já gera, por si só, um silenciamento do tema. Isso é muito importante, né? Numa campanha de conscientização, a gente também chamar a atenção. Peraí, estamos cuidando bem desse intestino? Verdade, Mariana. A gente vê, é muito mais fácil a gente encontrar as pessoas fazendo prevenção de todos os órgãos, né? Problemas cardiológicos, às vezes até a questão até cerebral, Sim, né? Faz exames necessários, ressonância, evitar, tomografia do corpo todo e não fala do intestino. Sendo que a gente tem métodos muito eficazes para a prevenção do câncer de intestino, né? Exato. E eu fico vendo a questão do intestino, esse link, né? Existe até vários livros que falam da conexão eixo cérebro-intestino, porque a gente tem, sim, gente, para quem está acompanhando aqui, eu venho falando de forma repetida sobre essas questões intestinais. Vários hormônios são produzidos pelo intestino, então é um órgão extremamente ativo e que coordena várias funções do nosso corpo, né, com produção de vários hormônios e de substâncias que são importantes para a nossa sobrevivência adequada. E a gente não está falando sobre ele aqui só como uma questão de deixar ele funcionar bem ou não. Mas a gente já estudou bastante, a gente como comunidade científica já evoluiu muito no conhecimento a respeito de certos hábitos, até por hábitos alimentares, hábitos de vida, que pioram esse intestino e que pode contribuir para o câncer, né, Sem Rodrigo? sombra de dúvida, né? Se tivesse algum conselho para a pessoa que não quer ter câncer de intestino, a gente poderia começar pelo fato de emagrecer, né? Combater a obesidade, combater a ingestão de álcool, o tabagismo, né? São todos os fatores que estão envolvidos aí no aparecimento do câncer de intestino. E na alimentação tem uma questão muito cultural, né? Que às vezes tem países, tem regiões que se alimentam muito mais de carne vermelha, de embutidos, que são comprovadamente. Esse é o ponto crucial. Né? Relacionados. É o ponto crucial. Então, a ingestão de carne vermelha, a gente não sabe exatamente a quantidade que seria o ideal. É difícil mensurar, né? Mas acima de 300 gramas por dia está bem demonstrado que também está associado ao aparecimento de pólipos e câncer de intestino. Né? E especialmente aquelas carnes defumadas, né, Rodrigo? Aquelas carnes que são ultraprocessadas, os alimentos também, né? Ultraprocessado também, se possível, tem que ser banido, né? E esses ultraprocessados, para que tem muita gente que tem dúvida. Recentemente, teve um artigo publicado, vou deixar a fonte do artigo aqui para todo mundo ter acesso, é um artigo científico, classificando melhor ou tentando dar uma compreensão melhor do que é esse alimento processado, ultraprocessado, porque é difícil para as pessoas no dia a dia entenderem. E se a gente pensar no intestino como esse órgão ativo e que está recebendo todo esse tudo de bom, mas todo esse lixo que a gente também consome como sociedade e que ele tem que dar conta de fazer o processo dele e desintoxicar, né? Seja dos excessos desses alimentos extremamente processados, ultraprocessados, até os mais simples. Ele vai ter que pensar, opa, isso daqui é bom, isso daqui não é, isso daqui é bom, isso daqui não é. E esse hábito repetido dessas substâncias ultraprocessadas, esses alimentos que não estão encontrados de forma natural, né? Não estão na natureza e que o nosso corpo tem que aprender a digeri-los, dá mais trabalho para o intestino e pode, sim, causar danos nessa membrana, nesse tapete desse intestino, ao longo do tempo, podendo gerar câncer, né? Isso é um fato, científico, isso é um fato, né? E realmente corrobora e vai de encontro com esses dados, né? Por que a população jovem está apresentando tanto câncer coloretal, né? Hábitos, talvez, são né? Esses ambiente hábitos, né? que a gente está vivendo. Então, se tivesse que passar uma mensagem para o jovem que não quer ter câncer, seria isso: alimente-se bem, faça atividade física também, é outra... Fator protetor, né? Fator protetor, né? Temos que combater o sedentarismo. Não fume. O consumo de álcool tem que ser muito baixo, né? Ou, se possível, interromper... Evitado, né? A Organização Mundial de Saúde, em 2025, reclassificou o álcool, né, como substância carcinogênica, ou seja, que não existe dose segura, infelizmente, né? Apesar da gente saber, não existe, ou que aquela bebida é melhor que a outra bebida. Não existe, né? Isso aí bebida é melhor que a outra. Né? E isso é tão importante, porque isso leva a um nomezinho que a gente, às vezes, tem dificuldade para entender, que é a prevenção primária, né? Assim, essas medidas que a gente está falando, ou evitar esses hábitos de vida aqui, tem a ver com evitar ter o câncer, gente. Aí é medida simples mesmo, que cientificamente está comprovada, não tem que titubear. Pode fazer isso tudo e o câncer vir? Sim, pode, claro, né? Acontece, né? A gente tem vários exemplos, né? Você acabou de fazer uma entrevista com uma paciente muito jovem, que sem nenhum fator de risco, e que teve o câncer coloretal, né?
Mas nessa loteria, a minha paciente mais jovem, que eu já tive com câncer coloretal, ela teve aos 19 anos. É muito jovem. 19 anos, sem nenhum fator de risco, sem nenhum antecedente familiar. Né? E a gente sabe dessa evolução. A gente tem o conhecimento também de que as questões genéticas, as questões ambientais, gente, o ambiente que a gente está inserido, podem sim comprometer o nosso equilíbrio corporal e gerar a célula do câncer. E é curioso que esse aumento, principalmente em jovens, se deve à porção do reto, né? Muito do reto, né? É a proporção maior. Tá aparecendo mais os cânceres mais distais. E tem uma explicação, além da questão, não sabe, né? Isso é muito delicado. Então, bom, se essa população que tá aí, tá crescendo os números e a gente sabe que tem diagnósticos que não estão relacionados só aos hábitos de vida, os hábitos talvez vão até ajudar, os hábitos saudáveis vão contribuir, ajudar para que a pessoa tenha um tratamento melhor, a gente tem que pensar assim, tá? Essa é a prevenção primária. Tô fazendo tudo certo. Tô levando a vida, não fumo, não bebo, tô praticando exercício. Perfeito. Intestino adora salada, verdura e fibra, né? Fibra solúvel, ele adora isso a gente sabe. Estudos recentes também, até com iogurte, né? Mostrando o benefício. Esse é um trabalho muito interessante, assim, eu não tenho a referência exata. Isso. A gente pode até procurar direitinho, mas mostrando a associação da ingestão de iogurte com a redução de incidência de pólipos, né? Pólipos, pelo menos, que são podem ser lesões precursoras, né, do câncer. Quando eu fazia faculdade, eu lembro de uma aula da gastroenterologia que me tocou bastante, assim, no primeiro slide, a professora colocou a quantidade de bactérias que o nosso intestino tinha, né, de como que a gente é coabitado por essa grande quantidade de micro-organismos que estão ali vivos. Ativos. Então, assim, a gente pensar que esse intestino só é um tubinho que recebe as coisas e manda embora, tá muito equivocado, né? Existe um equilíbrio ali entre essas bactérias, o que a gente come, o que a gente bebe, né? Lembrar que o intestino tá produzindo substância o tempo inteiro. E isso me faz pensar que evitar, assim, o que o intestino tá nesse lugar que a gente precisa falar mais, quebrar o tabu de falar assim, olha, mulherada, intestino preso, às vezes, o intestino ressecado, constipado, é quase uma situação comum, né? É muito frequente, né? Frequente, e ninguém fala sobre isso, e tá tudo certo. E até a educação médica, que a gente comentou aqui, que os colegas de outras áreas também, como eles podem contribuir, né, hoje com essas estatísticas sendo modificadas. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que vai crescer muito, que é essa utilização dos prebióticos, probióticos, né? Acho que super. Então, de repente, a utilização de uma fibra, que é um substrato para a bactéria boa do intestino. Isso é uma medida de prevenção, né? É legal isso, que eu acho que isso vai crescer nos próximos anos, à medida que a gente compreende melhor essa riqueza de micro-organismos dentro do nosso corpo. Existem trabalhos já em andamento de transplante fecal, transplante de fezes. Para quê? Para tentar ajudar a tentar gerar um equilíbrio, né? Sabendo que às vezes as fezes ou a quantidade de micro-organismos vivos em outro paciente está respondendo melhor a tratamentos, e aí a gente tentar fazer o mesmo com outra pessoa, justamente porque a gente entende que precisa desse equilíbrio, essa homeostase ali entre esse ambiente externo, esse corpinho, e as bactérias do intestino. A gente vai crescer muito, né, nesse conhecimento. Aí tem gente que pergunta, não vai ter uma pílula para evitar ter o câncer? Talvez, né? Algo que reduza a incidência de pólipos e, consequentemente, a redução do câncer. Além das medidas que a gente falou aqui de hábitos, talvez no futuro a gente tenha, talvez, cápsulas de micro-organismos que esses, sim, são os soldadinhos que defendem a gente do câncer, né? Grosseiramente falando. E se a gente tá fazendo tudo certo, Rodrigo, vamos lembrar pra turma aqui que o ponto 2 dessa história, tô fazendo tudo certo, bateu o meu martelo de 45 anos, não tô com queixa nenhuma, meu intestino tá bonitinho, tá funcionando todos os dias, eu não tenho nenhuma queixa. 45 anos, preciso fazer colono? Precisa, Mariana. Precisa fazer a colonoscopia. É uma ferramenta fantástica, né? No armamentário que a gente tem, assim, no arsenal que nós temos para combater o câncer coloretal, a colonoscopia é o principal exame. Ele está bem demonstrado que nos pacientes que realizam a colonoscopia, a redução de mortalidade é superior a 80%. Isso é muito importante. É muita coisa. Então, por que funciona a colonoscopia? A colonoscopia, você vai achar essas lesões que vão virar o câncer. Então, com esses pólipos, né, que grosseiramente também são essas verrugas que dão na parede do intestino, que a gente vai retirando isso, vai limpando o intestino e evita o aparecimento de um câncer daí a 5, 10 anos, né? Porque esse pólipo demora vários anos para crescer. Então, a gente tem que ter em mente isso. Um pólipo num paciente de 40 anos, ele vai virar câncer aos 50, né? Então, se eu consigo fazer numa fase precoce, eu consigo ainda
tratar antes de virar câncer. Isso é muito importante. Essa história da colonoscopia aos 45 anos já foi, ou então assim, para a rede pública de saúde ainda está a regra dos 50 anos, que é um desafio, né? E a gente sabe que para além desse desafio da idade, né, de trazer a idade para 45, ainda tem a questão de acesso, né? Isso, é muito difícil. São duas realidades, né, distintas, né? Então, sem sombra de dúvida, eu quero fazer a colonoscopia não é para achar câncer, é para achar lesões que podem virar câncer, né? Por isso então, antes, eu precisaria disponibilizar isso para o paciente da rede pública também. E isso não é uma realidade em grande parte do país, infelizmente, né? E eu incluo Belo Horizonte nessa realidade. Acho que talvez a gente, como sociedade civil aqui, mais do que como médicos, a gente tem um papel muito grande nessa movimentação, né? Campanhas como o Março Azul, que trazem a conscientização sobre o tema, a relevância do tema, as estatísticas, os números, a personificação, né, com as histórias aqui, a humanização dos processos. É uma forma da gente fazer uma pressão social também, de que é urgente essas decisões, elas são de cunho de relevância de saúde pública mesmo, porque a gente está evitando uma doença que pode... Não é só, e às vezes evitamos de falar justamente porque a gente sabe que não vai dar conta de fazer o número necessário de colonoscopias. Isso é muito delicado. Isso é muito ruim. Eu trabalho em um hospital público também. A nossa fila para colonoscopia é gigantesca. Infelizmente, a gente continua fazendo diagnóstico de lesões avançadas. Aí a colono chega num outro momento, Chega num momento que já é só para diagnosticar o câncer. E a gente tem que fazer no momento de achar os pólipos, as lesões planas. Isso né? aí, isso até tem que ser bem explicado. Você sabe que tem gente que fala assim, eu não quero fazer colono não, porque eu não quero achar nada. Eu não tô sentindo nada. E tem que detalhar, queria que você conversasse sobre isso, porque não quer mesmo, não é pra, a gente não quer mesmo essa fase, a colonoscopia, né? Quando surgiu, ela surgiu meio que para diagnosticar somente o câncer, né? E hoje não, a gente consegue ter um detalhamento de imagem que permite o achado de lesões muito sutis. Né? E a gente consegue, baseado na imagem, saber se aquela lesão é uma lesão perigosa, é uma lesão que não oferece risco nenhum para o paciente. A gente consegue tratar, retirar essas lesões, né? Sim. Muito antes dela virar um câncer. Então e essa colono que foi feita depois, quando o câncer já tá lá, gente, porque perdeu a hora, talvez, de fazer ela com o intuito original, né? E isso tem tantas nuances, né, Mariana? Por exemplo, que tem que ser uma colonoscopia bem feita também. Sim. Isso é importante, tem que ter um preparo bem feito. Isso, né? Prepara o dilema, médico tem que estar preparado para fazer o diagnóstico de uma lesão sutil. Isso é verdade. E então, esses desafios são só amplificados na rede pública, né? A gente não pode negligenciar isso não, porque a gente sabe da dureza que é, né, os processos de pacientes que às vezes aguardam meses e meses até conseguir fazer o exame. E isso nós ainda nem estamos na janela do paciente que tem sintoma. Gente, aqui é outra janelinha. Essa janelinha aqui é o paciente que fez 45 anos, fez 50 anos na rede pública e que precisa desse exame. Como a gente não faz mamografia, ultrassom das mamas, PSA quando indicado, prevenção do colo do útero, vamos acrescentar. Março agora tem um chamado também para colonoscopia. Exatamente. Meu primo, meu irmão, todo mundo acima de 50, ninguém fez. Tá todo mundo ótimo. Eu cheguei aos 80 sem fazer. Errado. Tá errado. Vamos voltar. E hoje a gente quer falar sobre isso, porque a colonoscopia em si, câncer é um tabu, né? Eu não quero pensar na palavra. Sim. Aí já temos que virar essa página. Aí a página seguinte para evitar ter o câncer, eu tenho que tirar o pólipo, mas eu tenho que fazer a colonoscopia, que apavora muita gente também. Apavora. Né? Todo mundo... O que você acha, assim? Porque, gente, às vezes é tanta informação, o que falta para ação, na sua opinião? Mariana, eu acho que a colonoscopia, quando surgiu, realmente ela era muito ruim. Era um método que incomodava, né? Era um método com aparelhos mais grosseiros. Os médicos não tinham a formação adequada para fazer. Sim. E os achados muitas vezes eram mal interpretados. Né? Então a colonoscopia, aqui em Minas Gerais, ela começou aí na década de 70, 80, né? E foi melhorando os aparelhos, a formação dos médicos. Então hoje eu estava explicando isso para uma paciente de consultório agora, né? Também com muito medo para fazer o exame. Eu falei, esse é um exame que é indolor, ele é seguro, né? Ele é indolor. Sim. Ele é indolor, porque hoje a gente faz esse procedimento com uma bomba de CO2, que não tem aquela distensão que existia. A gente faz com anestesista na sala. A gente usa os medicamentos que são os melhores do mundo para fazer uma sedação segura e rápida.
O tempo suficiente para fazer o exame pronto. Suficiente, o paciente acorda imediatamente após o exame. Extremamente técnico, né? Sim, é muito padronizado, né? Os passos, o que a gente tem que fotografar, quando ou não biopsiar. Sim. Então, o exame hoje é completamente diferente, né? E isso não é só uma opinião minha. Quem já fez endoscopia pode ter certeza que ela causa muito mais estímulo do que uma colonoscopia. Isso é curioso. Físico ali, né, de muitas vezes, reação. às vezes o paciente reage mais numa endoscopia do que numa colonoscopia. Então não oferecia também a proteção que devia, né? Hoje não, o preparo é diferente. Hoje a gente utiliza tem medicações mais novas, muito interessantes. Né? E assim, o medo do preparo não pode cegar a pessoa do benefício do exame também, Sem sombra de dúvida. É lógico que existem situações em que às vezes o paciente é mais frágil, que ele já tem uma condição de saúde um pouquinho mais debilitada, mais fragilizada, que você vai ter que ter um cuidado de hidratá-lo, de dar o preparo sob supervisão, né? Às vezes com a equipe ali para tentar assistir. Excepcionalmente a gente interna o paciente, né, Mariana? Hoje, né? Muito hoje, mais tranquilo. Quase sempre ambulatorial. A gente faz uma dieta bem mais, bem menos restrita, né? Sim. Normalmente é um dia só de dieta sem resíduo. Sim, é uma dieta bem tranquila de ser feita, né? E os laxativos hoje dão menos cólica. Então a gente utiliza na véspera já, faz uma pré-limpeza com um laxativo diferente. Não vou ficar falando a marca comercial, mas... né? E tem também a questão do tempo entre a ingestão do laxativo e a hora do exame, que é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Sim, porque senão você evacua ali, mas não deu tempo de evacuar tudo. Então tem as melhores horas de fazer o exame também, né? Isso é um ponto que é interessante. É isso aí. Tem gente que prefere fazer de manhã, tem gente que prefere fazer à tarde, né? Mas curiosamente tem trabalho mostrando que os preparos realizados mais pro final da manhã e no período da tarde costumam ser melhores. São melhores. Então, deu mais tempo para o intestino funcionar. Exatamente. Ao longo da manhã. E tem a questão da deambulação. O paciente caminha, né? Tá mais acordado, o intestino funciona melhor. Isso é muito importante, porque a gente, para quebrar o mito, para virar a estatística, você tem que explicar esses pormenores mesmo, entendendo que tem gente que ainda guarda a imagem da colonoscopia de 1980, 1970, isso. Com até a taxa de perfuração intestinal, que é um medo comum. Vai perfurar meu intestino. Isso não é uma realidade hoje. Né? A perfuração do intestino é a complicação mais temida por todos os pacientes, Mariana. E você foi precisa, né, na sua colocação. Mas hoje em dia ela é extremamente rara. E hoje, até se houver uma perfuração, nós temos um recurso para tratar também. Né? Perfeito. Então, qual que é o cuidado que o médico tem que ter para não ter uma perfuração? O preparo está ruim, tem que recuar. Sim, não adianta insistir. Não adianta você insistir num exame que o preparo está ruim. Né? Existem alguns grupos que são de risco para perfuração. Então a gente sabe que mulheres mais idosas, magras, com passado de verticulite, doença inflamatória intestinal, possuem maior risco de perfuração. Que isso tudo é alinhado na conversa antes, né? Ninguém vai para um exame desse sem saber desses fatores de risco, né? Exatamente, né? E diante de uma dificuldade técnica, a gente tem que interromper. É isso né? aí. Existem outros métodos também, né? A possibilidade de fazer uma colonoscopia endoscópica, tem a colonoscopia virtual. Né? Então, que é uma estratégia ali, né? Que ajuda a visualizar o intestino, mas que não precisa necessariamente de adentrar o intestino, isso, né? Eu sempre acho que o desafio da coluna tá nesses passos que a gente narrou aqui, e existe um pudor mesmo que ainda tá ali. Eu não quero ser tecnicamente invadido, né, do ponto de vista físico, e que eu acho que hoje é cada vez menos comum a gente ver as pessoas falando sobre isso. Eu só queria deixar claro que, gente, é um exame extremamente técnico, com os passos, como o Dr. Rodrigo colocou aqui, extremamente bem pontuados, né, e que com o nível de segurança hoje nos hospitais, de clínicas, de tudo, de hospitais, muito, inclusive no SUS e sobretudo na rede pública, né? Porque existe esse dilema. Esse é um tema legal também, porque assim, a pessoa tem medo da exposição. Isso, pudor. E eu vejo assim, isso é muito frequente nas mulheres também, né? Então, as mulheres muitas vezes não querem fazer um exame com um endoscopista homem. Sim. Né? E a gente tem hoje muitas endoscopistas mulheres também muito boas, né? Então, isso já mudou. Também isso não é mais uma desculpa para não fazer a colonoscopia. Porque, boa lembrança. Né? E elas têm esse receio, né? É bom lembrar que todo bom serviço de endoscopia, hoje você tem o médico, você tem o anestesista, você tem a técnica de enfermagem também, que fica dentro da sala.
né? Você não fica sozinha, exposta, não tem nada disso, né? Eu acho que tudo isso é válido para poder estimular as pessoas a buscarem esse recurso. Dentro do cenário que nós estamos falando, Rodrigo, aqui, para prevenção secundária, aquela pessoa que não está sentindo nada, que bateu a meta de idade, esses dados de idade, só para contribuir aqui com o raciocínio, estudado, né? 45 claro. É melhor do ponto de vista de exatamente, idade, porque até pouco tempo atrás, a gente começava o rastreamento por colonoscopia aos 50 anos, porque o câncer de intestino ele tinha uma distribuição que a gente fala de bimodal, né? Ele aparecia mais aos 60 e depois aos 70 anos. Sim. Aí no paciente que passou de 75 e não tem sintoma nenhum, a chance é menor de ter. Sim. Então aí é uma outra discussão legal também, quem não fazer. Quem não fazer, né? Então o paciente que tá muito idoso, tá numa condição clínica que já não é tão boa, acima de 75 anos, o risco dele ter um câncer coloretal cai bastante. Isso nessa coluna preventiva. Preventiva, tô falando porque tem. Sim, porque tem pacientes que, né, chegam aos 80 e nunca fizeram exame. Sim, mas se estão bem de saúde, se estão com a condição clínica... Se ele está muito bem clinicamente, tem uma perspectiva de vida mais longa... Vale a discussão, né? Vale a pena fazer, né? Que legal. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta diariamente, né? Mas as pessoas estão envelhecendo muito bem. Então, e a pessoa quer se cuidar. Sim. Então, eu acho que essa é caso a caso, mas eu tenho alguns pacientes mais idosos que fazem de vez em quando a colonoscopia. Que aí tem o limite de idade inferior e o superior aí, né? Que a idade, às vezes, biológica e cronológica divergem, né? Então, antes a distribuição era assim, aos 60 e aos 70. Sim. Então, a gente começava aos 50 para evitar o câncer dos 60. Sim. Aí, o que a gente começou a perceber? Está aumentando muito nos pacientes abaixo de 50 anos. Né? Essa mensagem é importante para os pacientes dessa faixa etária, né? E tem uma estimativa que até 1/3 dos cânceres coloretais, né, vão acontecer em pacientes abaixo de 50 anos até 2030, né? Tá logo ali, então, né? Tá logo ali. Então é muita gente que vai ter câncer coloretal, né? Jovem, né? Então nós temos que começar esse rastreamento mais cedo. E isso está bem demonstrado, é uma sugestão de começar aos 45, mas já tem trabalho mostrando benefícios de começar aos 40. Sim. Né? Então talvez no futuro essa idade ainda seja mais baixa. Entendendo o momento também que nós estamos vivendo, dessa grande quantidade de pacientes sendo diagnosticados mais cedo. E isso para prevenção. Eu quero, nesse sentido, nós estamos falando da colonoscopia de rastreio. Paciente assintomático, então assim, não importa, sua família não tem ninguém, você não sente sintoma nenhum. Isso. Você deve fazer a sua colonoscopia, se possível, a partir dos 45 anos. Perfeito. Eu queria colocar isso, porque senão tem gente que tá assim, mas eu não tô sentindo nada. Sentiu alguma coisa? Vamos lá. Que sintomas que essa doença pode manifestar? Como que essa doença pode se manifestar no corpo? Esse que é o problema, né, Mariana? Porque se você esperar dar sintoma, a doença está avançada. Então, se você esperar ter uma dor abdominal, sangramento, começar a ter alguma alteração do hábito intestinal, de repente o intestino que era preso soltou, o que era solto prendeu, né? Se você esperar isso, você pode pegar já uma lesão mais avançada. Muita gente tem medo desse sintoma. Não é incomum perguntarem pra gente assim, às vezes, mas é só porque a pessoa espera o sintoma pra procurar, Mariana, né? E o pior, às vezes a pessoa tem o sintoma e aí atribui isso a um sangramento hemorroidário. Fala, não, eu tenho hemorroide, isso aí foi a hemorroida que sangrou. Ou estresse, né? O intestino mudou, tá de diarreia. Tô estressado. Esse é um erro comum, né? Muito. E essa realidade, eu acho que só vai ser modificada se a gente começar a trabalhar muito nessa ideia da prevenção, da coluna sem sintoma. Exatamente. Da coluna sem nada. Tô bem de saúde, mas marquei que mês de março a gente fala muito sobre câncer de intestino. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou correr lá no posto de saúde, vou conversar com a equipe da assistência de saúde para ver se coloca meu nome para fazer colonoscopia. Tô batendo aqui na casa dos 50, vou tentar ver se eu consigo fazer. Não tô sentindo nada. Tenho acesso a um plano de saúde e consigo conversar com o meu médico, o clínico geral, o ginecologista, o cardiologista, e consigo me informar sobre como fazer esse exame de rastreio. Porque essa segunda fase, essa segunda leva de colonoscopia, que é a colonoscopia diagnóstica, aí ela tá buscando câncer. Se eu tô com sintoma, tá buscando alguma coisa errada que tá dentro do intestino. Exatamente. Aí já é outra frente, né? É outra frente. Eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente também sobre o sangue oculto nas fezes. Legal, boa. Porque isso, muitas vezes a pessoa não faz a colono e faz o sangue oculto e tá tranquilo. Verdade. Fica tranquilo, não, meu sangue oculto deu negativo e prescinde da realização da colonoscopia. E a gente sabe que é um exame que é muito inespecífico. Sim. Né? Então o sangue oculto nas fezes, ele tem um valor, se você tem lá um grupo de pacientes e a gente não vai conseguir fazer colonoscopia nesse grupo todo.
né? Então, eu faço sangue oculto. Nos que estão positivos, eu consigo achar mais pólipos realmente e a chance de eu achar um câncer nesse paciente é maior. Mas não quer dizer que no grupo que o sangue oculto está negativo, esses pacientes não tenham nenhuma lesão. Perfeito. Né? Então, a gente não E pode comum, confiar nisso, é muito comum. Os pacientes chegam pedindo, mas eu não posso fazer um sangue oculto nas fezes, se não tiver nada, não é nada. Eu sou muito a favor de fazer a colonoscopia. Eu super entendo, eu acho que isso daí é um posicionamento que coloca o exame no lugar dele. O exame de sangue oculto nas fezes, ele tem no máximo uma funcionalidade aqui para esse fim, de se ele vier positivo, te coloca com certeza para colonoscopia, né? Mas ainda não significa, porque às vezes pode vir sangue nas fezes que não são de câncer, né? De outras doenças. Exatamente. E aí é um aspecto interessante também, porque tem os pacientes que fazem a colonoscopia direitinho, no intervalo que é recomendado, né? E aí consulta com um colega que pede o sangue oculto. De intervalo, assim. E aí vem positivo. E ele tem uma colono que fez há 6 meses que tá normal. Sim. E aí a gente tá com um problema na mão. Porque tem que repetir a coluna. Aí ele volta pra gente e fala assim, Rodrigo, você tem certeza que não tem nada lá? Eu vou ser obrigado a rever. Né? Porque a colonoscopia, por melhor que seja, ela também é falha. Sim. Ela tem uma porcentagem muito pequena de perda de lesões. Então, nesse paciente, se você pede um sangue oculto para ele, muitas vezes você está levando ele para colonoscopia de novo, sem necessidade. E lembrar que o sangue pode vir de outras causas benignas, né? Mas uma vez diagnosticado o sangue oculto, se veio, quem está aí, né, recebeu um diagnóstico de sangue oculto positivo nas fezes aí, tem que fazer colono. Não tem plano B, não. Né? Nesse caso, tem que ir para colonoscopia. Acho que é importante definir como que vai ser o plano, né? Então, se a gente vai acompanhar por colonoscopia, ficar na colonoscopia e confiar nela. Sim. Né? Existe um exame menos detalhado, que a colonoscopia, a ideia é que ela veja o intestino todo, né? Assim, o intestino grosso todo, saindo reto e passando por tudo. A gente vai até o final do intestino delgado, né? Isso. Então a gente vê todo o intestino grosso. Porque existem algumas pessoas também que fazem só a anoscopia ou a retoscopia, que só vê uma parte final do intestino. E são situações que, do ponto de vista de rastreamento de câncer, né, nessa população que você quer ver o intestino todo, ela é um exame aquém do necessário, né? A gente brinca e fala assim, é como se você fosse comprar um apartamento e aí você vê só a sala e fecha a porta, né? Você não consegue ver o restante. E o câncer ocorre também do lado direito do intestino, né? Isso. E são, inclusive, as lesões mais difíceis de serem avaliadas. São as lesões planas, lesões difíceis de ver. Né? Exige essa expertise, né? E essa capacidade de pensar, peraí, não existe atalho aqui, né? Eu preciso chegar no diagnóstico. Então, gente, quem tá acompanhando o episódio até aqui, tá gostando desse conteúdo, ainda não se inscreveu no canal, eu nem acredito numa coisa dessa nessa altura do campeonato aqui. Mas quem ainda não se inscreveu, a hora é agora. Tá? E quem tá curtindo esse episódio, assim como os demais que a gente tem tratado aqui sobre câncer de intestino e acha que esse conteúdo é legal, pode e deve compartilhar, porque é através dessa ação, dessa atitude de vocês, que a gente consegue atingir o maior número de pessoas a respeito dessa campanha, que é tão importante para todo mundo. Eu tenho certeza que tem alguém aí do seu lado, se não é você mesmo, é alguém do seu ciclo de convivência que vai se beneficiar dessa informação. Informação nunca é demais. Saber como evitar uma doença, saber como diagnosticar essa doença precoce, informações valiosas demais pra gente guardar aí sozinho e guardar só pra gente. Vamos compartilhar, bora contribuir para que esse espaço cresça em atividade, em alcance, para mais gente saber dessa informação. Não vamos deixar guardado, não, né? Eu acho importante falar sobre os sinais, os sintomas, que todo mundo espera isso. Chega o março azul, nós estamos falando sobre intestino, a gente quer muito pontuar, a gente quer falar muito sobre conscientização de prevenção, primária, hábitos de vida e colonoscopia precoce, rastreio precoce. Mas a turma espera sintoma. Né? Então, assim, sintoma. Mas o que eu tenho que ficar atenta no meu corpo? É outra coluna. A gente falou da coluna, então, que a gente não quer que ninguém sinta nada. Sim. Que o critério hoje é a idade, né? Assim, pelos estudos, 45 50 anos e até 75, mas vamos considerar que existem bastante parênteses aqui nessas indicações, caso a caso, né? O idoso, né? Isso. Agora, tenho 29 anos.
Estou com um emagrecimento que não é explicado por dieta nem exercício. Estou com uma dor abdominal que não é padrão, não é cólica menstrual, não é... E essa cólica se repete. Ou queixas mais subjetivas, é uma fadiga, é um cansaço extremo para uma pessoa ativa, vigil, que não deveria estar apresentando aquela fadiga acima do normal. Isso pode representar sintomas do câncer de intestino. Claro, uma anemia, né, de causa não esclarecida. Então, dor abdominal, cólica, alteração do hábito intestinal, como a gente falou, né, essa mudança do hábito intestinal, a presença do sangramento, né? Sangramento é um negócio que todo mundo espera que o câncer de intestino vai apresentar e nem sempre, né? Nem sempre. Câncer de intestino do lado direito vai sangrar, às vezes não vai nem ver. Aí vai se apresentar com uma anemia, né? Exato. Vai se apresentar com uma anemia sem sangue visível. Outro dia alguém me perguntou sobre as fezes em fita, né? A mudança da conformação das fezes ali. Aí a lesão já está muito avançada. Para isso acontecer, geralmente é na região final do intestino, porque é onde as fezes estão formadas ali no reto, né? O restante do intestino é mais fluido, mais rápido, então as fezes não têm um formato adequado, elas vão adquirir esse formato mais na região final do intestino. E do lado direito o cólon é mais complacente, né? Então as lesões elas crescem, né, muito, mas o paciente não fica obstruído. Então ele vai sangrando aos pouquinhos e a pessoa vai anemiando, vai ficando fraca. Do lado esquerdo não, o intestino ele tem um calibre menor. Então ele obstrui mais facilmente, pode abrir o quadro com obstrução, né? Pode dar cólica, as fezes em fita, o sangramento vivo. Isso. Né? Enquanto do lado direito seria mais anemia. E isso até é importante para as pessoas não esperarem que uma coisa vai ser igual a do outro, né? Geralmente quando a gente tem situações de mídia, figuras públicas que expõem as queixas, aquilo reverbera, né? Aquilo traz, eu tenho que ter atenção a isso. Gente, colono não... Nesse caso aqui, isso é para diagnosticar. Então, tem que ter atenção? Tem, porque isso chama diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, o diagnóstico numa fase inicial do câncer, começou a ter sintoma, corre, vamos lá, vamos investigar. Sim. Esse não tem idade para fazer colono. Quando tem sintoma, não tem idade. Mesmo os pacientes mais idosos, né? Isso. Então, diante da presença... Esses são sinais de alarme. A pessoa que está sangrando, está anemiando, está tendo dor... algum sinal de algum exame de imagem que demonstra um espessamento de alça. Você vai ter que fazer o exame independente, né, de da idade, faixa etária. Né? Isso é muito importante, porque dentro dessa estatística crescente de câncer em jovens, a gente também precisa educar a comunidade médica de que essa é uma realidade, infelizmente, estatística desfavorável, mas presente no nosso meio, e que os colegas não podem olhar para uma situação dessa e simplesmente negligenciar, né? Achar que isso é devido a hemorroida, isso é emocional. Isso é um absurdo, né? Mas é a realidade. Quase sempre esses pacientes jovens, eles passaram por 2, 3 médicos que viram que, não, atribuíram aquele sangramento a uma hemorroida. Né? Isso é frequente, muito frequente. É muito frequente. Isso é o desafio da jornada do jovem, porque geralmente é isso, ele não tem o acolhimento necessário para a queixa que ele chega ali, porque ele é jovem. E a pessoa às vezes tem hemorroida mesmo. Tem Talvez também. Tenha, né? Às vezes também, foi examinado, às vezes foi feito o toque, não, tem hemorroida, tem uma fissura, foi isso. E deixou de fazer o diagnóstico do câncer. Isso, eu acho que essa primeira quebra de paradigma que vem dessa estatística, né, desfavorável, ela tem que acontecer e somos nós, aí sim, né, o grupo, a sociedade médica se posicionando de abrir mais a mente para essa frente e tentar contribuir para que essa jornada tente ser encurtada, que não é fácil. E aí, gente, independente, tá? Teve sintoma, qualquer um desses que a gente falou, tem que procurar auxílio, o médico do posto de saúde, o clínico geral, o cardiologista, o proctologista, se for o acesso pelo proctologista ou pelo gastroenterologista. Algumas vezes na rede pública de saúde, ele tem acesso ao clínico primeiro para depois chegar na especialidade médica, né? Dessas que eu tô dizendo. E tá tudo bem, tá? O exame físico toque retal faz parte do exame físico médico e se for uma necessidade, ele também pode estar apto para pedir a colonoscopia, isso não tem idade, ok? Queixa médica, sintomas sugestivos, né? Sinais vermelhos aqui que podem sugerir um câncer de intestino em atividade, merecem ser investigados prontamente. Sim. Né? É importante lembrar que é mais frequente o sangramento por hemorroida mesmo, por uma fissura, né? Alteração do hábito por um intestino irritável, por outras coisas. É o mais frequente, mas a pessoa tem que estar alerta. Não deixa de ser importante, né? De ter que olhar. Aliás, se tem um problema no meu corpo, algum sinal de que tem alguma coisa errada, um processo hemorroidário por aumento da pressão na pelve, o que aconteceu?
Claro. O que tá acontecendo ali? Eu acho que o chamado para nossa saúde, ele nunca é demais. Eu acho que isso está longe de sobrecarregar o sistema de saúde, isso não tem nada a ver, porque nós estamos buscando assistência para voltar mais rápido, para ter acesso digno, jornada encurtada. Então, são pontos que eu acho que confundem as pessoas, né? E até alguns colegas entenderem que um jovem de 29, 30 anos procurar uma assistência no posto de saúde porque está tendo dor abdominal, a gente tem que fazer a reflexão, sim, como sociedade, como que a gente está interpretando a epidemiologia para a gente tentar ser mais humano e sensível com a realidade que está crescendo. Porque eu entendo os gargalos de assistência em vários níveis, mas a gente também tem que começar a entender mais de câncer. É nossa obrigação como sociedade médica se posicionar melhor frente ao câncer, porque as estatísticas estão gritando e a gente não tem mais para onde fugir a não ser falar sobre o tema, né? Assim, criar campanha. E é uma coisa que a gente tem que refletir também, Mariana, porque a colonoscopia está cada vez mais disponível. Sim. Né? A gente realiza muito a colonoscopia, está demonstrado que reduz mortalidade e o câncer não para de crescer, né? Então, não é só essa a solução. A gente vai ter que achar outros caminhos, né? Muito bem pontuado, que é isso. A gente não pode confiar numa única estratégia para tratar um problema tão complexo, né? A coluna é um dos gargalos para o diagnóstico. Isso na questão de pólipos, quando a doença está instalada, ela traz o diagnóstico assertivo, né, de visualizar o câncer ali. Mas a gente falou de prevenção primária. Acho que como saúde pública a gente vai ter que falar de câncer hoje, porque tá no ambiente, tá na água, tá nos alimentos, e eu acho que ter a consciência de que essa é uma doença multifatorial vai fazer com que a gente tenha um entendimento e tome ações, atitudes também mais globais, né? Que envolvam. Aquilo que a gente estava falando da prevenção primária, realmente tem que crescer e ocupar um espaço mais importante, de tudo isso. E quem sabe, né? No futuro próximo a gente vai ter mesmo exames que não só eu falei das pílulas e cápsulas aqui, que isso deve acontecer com pré-bióticos, probióticos, bactérias ou micro-organismos que vão ajudar a colonizar esse intestino e talvez nos livrar do câncer ou de outras doenças. A gente também trabalha com a ideia de exames menos invasivos, né? A gente tem hoje, não é uma realidade acessível para pessoas fora de pesquisa clínica, fora de protocolo clínico, mas DNA tumoral circulante, né? Assim, a perspectiva real hoje de que em breve nós vamos poder dosar na corrente sanguínea se o câncer está lá ou não, que vai ser uma medida incrível de rastreio, né? Isso é fantástico, se a gente conseguir, né, realmente proporcionar isso para a população de maneira geral, né? Como a gente através do exame de sangue você vai saber se esse paciente tem de repente uma lesão com uma displasia de baixo, alto grau ou um câncer. Né? Inteligência artificial está vindo para ajudar, né, Rodrigo? Ano passado eu fiquei com vontade de perguntar, e acho que esse ano eu tenho lido muito que a inteligência artificial tem ajudado nas colonoscopias a prever alterações, né, assim, que podem até predizer lá na frente o risco. Isso já é uma realidade, né? Então a gente já dispõe de equipamentos com auxílio da inteligência artificial, que ela pode nos auxiliar tanto na detecção. Então, você está fazendo o exame e às vezes você está um pouco desatento. Distraiu de repente você tem, né, alguém na sala conversando, tem um preparo que não está muito adequado, né? E ele apita, mostra para você aonde que está a lesão. Então, ajuda na detecção. Aí, uma vez que você encontrou, ele ajuda na caracterização. Ele vai mostrar, essa lesão é uma lesão mais perigosa. Não, essa lesão não precisa preocupar, né? E já tem agora a perspectiva de ajudar também na ressecção dessas lesões. Olha só. Então, se você está fazendo algum tipo de técnica mais avançada, para evitar, por exemplo, de você seccionar um vaso, ele te mostra exatamente onde está o vaso. Ou seja, vai só diminuindo a complicação e melhorando, né, a eficácia do exame e do tratamento que o exame, que a coluna é isso, né? Um exame é um método diagnóstico e terapêutico. Né? Trata. Exatamente. Não tem jeito. E essa caracterização é muito importante, né? Eu acho que o principal papel da inteligência artificial para o endoscopista vai ser na caracterização dessas lesões. Imagino. Porque existe muito, como é que eu vou dizer? Variabilidade, né, entre os endoscopistas. Então, às vezes, um endoscopista olha uma lesão e fala, essa lesão eu acho que ela deve ser cirúrgica, não vai sair por endoscopia.
e de repente o computador vai conseguir selecionar isso melhor, né? É isso, usar a tecnologia, né? A gente está chegando tão longe, em tantas frentes. Eu acho que o câncer de intestino requer essas ações durante, né? Antes, durante e depois, né? A gente vai conversar um episódio inteiro sobre tratamento do câncer coloretal. Tá imperdível, tem que ficar com a gente, viu? E eu acho assim, essa conversa ela é muito sensível e ela, né, eu quis pontuar essas 3 etapas, os cuidados que a gente tem que ter em vida para evitar que o nosso intestino adoeça, as medidas que a gente tem que tomar para fazer o exame preventivo antes de virar doença, se tiver um pólipo. E esse outro lugar, que é quando a gente tem sintoma, quando quem está em casa, quando já está fazendo o diagnóstico. Acho que esses três pontos são muito importantes para quem está nos assistindo, para não haver confusão de conceito também, ou o medo fora de lugar. Né? Assim, o medo ele é sadio até certo ponto, porque ele nos faz tomar medidas cautelosas. Eu vou procurar um profissional legal para fazer meu exame, eu vou tentar me orientar sobre o preparo da melhor forma possível, né? Mas ele não pode ocupar o lugar de impedir que vocês tenham acesso ao que realmente muda a história do câncer de intestino. Não, sem sombra de dúvida. Eu vejo assim, nessa linha que você falou, Mariana, acho que é fundamental, além dessa questão da prevenção primária, a gente bater nessa tecla da colonoscopia bem feita, sabe? A qualidade da colonoscopia, isso é fundamental. Porque o que acontece? A pessoa às vezes ela submete a isso tudo, né? E faz uma colonoscopia ruim. E existe o chamado câncer de intervalo. Então o paciente faz uma colonoscopia e aparece com câncer de 2 anos. Sim, tá fora até do que deveria, O que aconteceu? Exame mal feito? Não foi visto. Assim. É uma lesão que não foi vista. Né? E é esse o cuidado que o endoscopista tem que ter. A gente sempre tem em mente isso, né? Um exame, o pior exame que eu morro de medo é quando eu dou um laudo de uma colonoscopia normal. Né? Porque esse paciente ele vai ficar mais tempo sem fazer uma nova colonoscopia. Isso. Bom, né? Eu vou emendar a pergunta. Em tempo, fiz uma colono preventiva, não deu nada, não tô com sintoma, tá, gente? Porque o sintoma é outra coisa. Sim. Não tô com nada, 45 anos, tenho que repetir quando? 5, 7 anos. Não passar se ela vier sem nada, né? Sem nada. Se né? veio pólipo, algumas vai recomendações tipo até 10 anos, sabe? Mas eu acho muito tempo. Sim. Justamente porque a coluna ela não é perfeita, né? A gente tem que entender que o cólon ele é todo cheio de reentrâncias. Então, tem que estar com um aparelho muito bom, o preparo tem que estar muito bom, você tem que estar com tempo de exame para fazer um exame bem feito. Isso. Um exame muito rápido, a pessoa fala, que bom, foi um exame rápido. E o exame rápido não é bom. Às vezes não é, né? A colonoscopia ideal, não né? A colonoscopia tem que ser lenta. Né? Tem que cumprir os critérios, né? Exatamente. Né? Existem vários critérios que a gente tem que seguir. Isso aí. Então, você tem que se formar assim, saber onde você vai fazer seu exame. Para ter o resultado tirar todas as suas dúvidas. Né? Exatamente. É isso aí, gente. Campanha de Março Azul é campanha de conscientização de saúde do intestino, antes, durante e depois, na vida, ao longo da vida. Quero agradecer aqui, Rodrigo, super bem-vindo aqui no podcast, com as suas palavras, com a sua sabedoria sobre o tema. Queria te convidar para deixar um recado para a turma mesmo, sabendo que você lidera essa frente também na sociedade, né? Sim, assim, um posicionamento de sociedade. Mariana, aqui. Primeiro te agradecer, né? Te agradecer muito pela possibilidade, pelo espaço, por ter abraçado essa campanha do Março Azul, que é importante eu falar que é uma campanha que ela é idealizada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, também pela gastroenterologia, né? E pela Sociedade também de Coloproctologia. Então, é uma união de forças, né? Na tentativa de levar a informação mesmo à população e à comunidade médica sobre os riscos que a gente está correndo, né? Sobre esse aumento que é alarmante da incidência do câncer de cólon, né? E especialmente entre jovens, né? Então, a idade mudou para o início do rastreamento. Então, se além de tudo que a Mariana já falou pra gente, você tem que evitar o álcool, o tabaco, tem que emagrecer, tem que comer bem, evitar o sedentarismo, né? E se você tiver 45 anos, mesmo se você não tiver sintoma nenhum, se você não tiver nenhum familiar com câncer de cólon, né? Faça a sua colonoscopia se possível. Essa é a mensagem que tem que ficar, né? Se você não tem acesso à colonoscopia, procure algum outro método também que sirva para rastreamento, como por exemplo a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Que isso pode reforçar a indicação da colonoscopia. Mas preferencialmente, se você tem acesso, faça a colonoscopia.
É isso aí. Tá. E diante de um desafio de não ter acesso, conversa, gente. Tá lá na nossa carteira lá do SUS, tá lá também a indicação, ainda na rede pública de saúde, acima de 50 anos, mas é com essa força, com essa mobilização de sociedade que talvez a gente consiga virar o jogo. Então a gente conta com cada um de vocês. Entenda que cada um de nós é uma sementinha que plantada em lugares diferentes, né? E com a qualidade da informação sendo divulgada como deve, talvez a gente consiga mobilizar mais pessoas e isso chegue nas esferas que realmente podem mudar o jogo dessa história pra gente em questão de acesso. A gente não deve desistir. Hoje aprendi uma coisa aqui que não deve desanimar. Vou parafrasear a Beatriz Suzuki aqui, não desanimem. Insistir é a palavra aqui, a gente insistir para ter acesso ao que precisa, né? É isso mesmo. No momento oportuno. Teve sinal de alarme, teve sangue nas fezes, teve dor abdominal persistente, mudança desse intestino que deram de um jeito, passou para o outro, fezes em fita, as fezes estão saindo fininhas, estão com formato completamente diferente do que tinham, tá perdendo peso sem explicação, tá com uma anemia que ninguém sabe de onde vem. Aí é para investigar, correr, não tem idade, não tem critério, tem que fazer colonoscopia para investigar se não tem um câncer de intestino lá. Tudo bem? Antes disso, a gente conversou sobre um monte de coisa importante aqui. Eu quero agradecer pela sua presença aqui de novo. Em nome de toda a sociedade, é um prazer receber vocês aqui. E para quem está com a gente aqui, que aguentou até o final aqui, eu quero deixar o convite de assistir os próximos episódios que estão incríveis. Tenho certeza que essa série até o final vai fazer você pensar o câncer de intestino de forma diferente, pensar na doença como uma situação de saúde pública, como a gente deve pensar sobre nós mesmos, os comportamentos que a gente está fazendo com o nosso corpo e também em sociedade, como que a gente pode pensar melhor essa doença. Vem comigo, deve falar de câncer sempre, não é só em março, não.